Atos capítulo 7, né? De repente, se cada um for lendo 5, pode dar uma sequência melhor, né? Então, o sumo sacerdote perguntou ao Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, nossos pais não achavam mantimentos. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde reconhecer a família de José. Boa noite. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, antes que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu do Egito, onde faleceram seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que havia comprado ali para os filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriu sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, e por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou conciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto no monte Sinai um anjo, porém, entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo:
Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus os levantará dentre os seus irmãos como um profeta como eu. E ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram-lhe a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos nada do que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, a nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dedos contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentido na morte de Estevão. Amém. Boa noite. Boa noite. A gente decidiu ler a sequência, né? Como era um pouquinho puxada, a gente começou um pouquinho antes, são 60 versículos, e ficou difícil da gente tentar separar, já que era uma narrativa só, né? Na verdade, a gente está em Atos 7, que trata do inquérito, né? Do interrogatório ali de Estevão, né? Que foi trazido ali diante do sumo sacerdote, e também da, digamos assim, da sentença final, como agora o Rafinha leu no final. É um texto muito rico, porque, como o Rafinha colocou, parece que faz um resumão, né, do Antigo Testamento, e é muito interessante porque essa perspectiva está sendo feita por alguém que está na nova aliança, né, já com a revelação da graça. Então, assim, eu acho que tem muitos pontos assim que a gente pode conversar junto, compartilhar e refletir, né?
eu assim queria começar pensando assim, junto com esses irmãos, a primeira questão assim bem interessante é a visão de longe, né? Uma coisa muito importante para o cristão, para a nossa vida, né? Às vezes a gente tende a ter uma visão muito assim, muito como imagina, se você pegasse o papel e colocasse assim, né, a 1 centímetro dos olhos, não daria para ler, né, João? Ficaria confuso, né? Ou algumas sílabas no máximo, mas não teria muita compreensão. É assim que às vezes a gente insiste em querer refletir sobre a nossa vida, né? Muito do que a gente reclama, muito do que a gente se decepciona, ou muito do que a gente murmura, está ligado ao fato da gente estar muito próximo, porque a gente está dentro do fato, e é a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Você vê que até no mundo, na história natural, só é história quando se passa 50 anos e você olha para o retrovisor, que aí você consegue fazer uma análise fora daquela sociedade do qual aquelas pessoas estavam fazendo parte, né? Tentando fazer pegando essa metáfora de carona, eu acho que uma coisa muito importante aqui é essa compreensão que Estevão tem sobre o plano de Deus, né? É muito comum quando a gente vai assim, né, a gente vai esmorecendo um pouco na fé, ficando cansado, né, às vezes esfriando, vamos colocar dessa forma, mesmo a gente estando junto, estando com os irmãos, né? A gente vai, e é interessante que a gente está muito próximo e de repente quando num momento, tem já uns 5 meses, se me falar a memória, foi no ano passado, o Rodrigão trouxe essa reflexão para a gente, no momento que ele estava lá com o Senhor, e normalmente nesse momento que a gente está orando, está ali pensando, conversando com o Senhor, o Espírito Santo faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Mas olha só o que eu estou fazendo na sua vida, né? Mas olha só como é que eu estou vendo essa situação. Então ele normalmente nos afasta daquele momento que a gente está ali passando, né? E traz ao nosso coração o quê? O cuidado que ele está tendo, a provisão que ele está tendo, a segurança que ele está gerando, né? E de uma forma que a gente muitas vezes ali se quebranta, né? Uns choram, uns ficam, né? Refletem e falam, puxa vida, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Então assim, é um processo muito importante a gente olhar o plano de Deus, né? De uma forma abrangente, até porque é muito comum, isso é natural no início da vida cristã, né? Uma pessoa quando se converte achar que todo o plano de Deus gira em torno dela, né? Então tudo tem que acontecer na hora dela, tudo tem que acontecer no momento dela, as coisas têm que acontecer, é muito normal, né? Isso, até porque é o início ali da caminhada, né? A pessoa não consegue entender que o Evangelho não nasceu naquele dia, né? Que Deus não pensou isso naquele dia que ela está convertida, que Deus separou um cordeiro antes da fundação do mundo, que ela agora foi incluída nesse plano, e esse plano é centenas, milhares e bilhares de vezes maior do que ela, né? E ela faz parte de um propósito, que Deus vai glorificar o nome dele na vida daquele indivíduo. Então assim, as coisas não estão girando como assim, o sol e todo mundo girando em torno daquilo, não é assim, né? Nós não somos o centro desse plano, o centro desse plano é Cristo, né? Aprove ao Pai colocar ou fazer com que todas as coisas convergissem ou, né, estivessem em torno do seu filho primogênito. Assim, isso a priori parece uma coisa simples, mas não é. Não é mesmo. No nosso dia a dia, a gente se pega muitas vezes assim, ó, com a nossa visão tapada. Até no trabalho, muitas vezes o nosso natural não é assim, João? Às vezes a gente está ali, vem alguém que está de fora, faz o quê? Que isso, cara? Porque está enrolado, tem isso aqui e tal, e você fala, putz, cara, ainda bem que tu falou, né? Então alguém que chega de fora vai ter uma visão, por quê? Porque ele não está ali dentro, ele está olhando de uma outra maneira. Então assim, eu creio que isso tem muito a ver com o que Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas para que isso seja algo factível na nossa vida real, você tem que se afastar, né? Você se afastar no sentido assim, você tem que olhar, tem que, né, permitir que Deus traga você para cá, né, no colinho dele, para que a gente possa olhar de cima, né, e ver, não tem um propósito isso. Tudo bem, posso estar passando esse momento, existe uma dor, existe uma frustração, existe uma incompreensão, existe um momento difícil que eu estou passando,
Mas isso não significa em hipótese alguma que Deus não está no controle, não está cuidando e não está provendo. Satanás trabalha muito nisso. É muito comum, principalmente nos novos irmãos, nas pessoas novas. As pessoas vão muito embaladas na fé, na primeira tribulação, no primeiro momento que a pessoa pode reparar, chega a ser audível, a pessoa não percebe, às vezes ela acha que é um pensamento dela, né? Mas Satanás chega audível e fala assim, tá vendo? Tá brincando, rapaz, você achou mesmo que alguém ia se importar contigo? Você achou alguém mesmo que as pessoas se preocupam de verdade? Que tem alguém que quer tomar conta de você? Você é sozinho mesmo, cara, e tal. Então assim, e marreta ali, às vezes o irmão tá ali, né? Não tá conseguindo perceber que, calma aí, como assim não se importa? Né? Deus se importou comigo antes de eu nascer. Então, começa a olhar de uma visão onde ele começa a ver as promessas de Deus, ver o que Deus, inclusive, já fez na vida dele. Mas calma aí, mas Deus já fez isso, não fui eu que me salvei. Eu não estou aqui porque eu me salvei. Alguém me salvou, alguém me inseriu nessa condição. Se eu tenho essa realidade, se eu experimento isso que eu experimento, foi porque alguém fez isso por mim. Esse alguém foi Cristo. Então, calma aí. Não é bem, não quero ouvir essa voz, não. Para trás de mim, Satanás, né? E essa luta ocorre realmente na mente, né? A gente tem uma guerra muito poderosa que acontece na esfera da nossa mente. Por isso, uma das proteções muito importantes é o capacete da salvação. Mas não é o fórum, né, dessa discussão Efésios 6 agora. Dada esse pano de fundo, esse contexto assim, eu queria pensar com vocês uma dificuldade pessoal que eu tenho, vejo outros amigos e irmãos também ao longo da caminhada com essa mesma dificuldade, a distância que existe entre a forma que a gente pensa e a forma que Deus pensa, né? É um abismo, né? Às vezes a gente, por ter sido salvo, por ser um cristão, por adorar a Deus, né, por ter algumas experiências espirituais, a gente rapidamente acha que é assim com Deus, João, entendeu? Que é assim, ele pensou, eu pensei, está tudo assim ligado e tal. E Paulo diz que não é isso, né? Ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que vocês possam o quê? Renovar o vosso entendimento, que vocês não se conformem com o presente século. Então, existe uma forma da gente pensar, tá? Que a gente nasceu, foi ensinado, mais do que ensinado, a gente já foi concebido nessa natureza, com essa forma de pensar. Ninguém ensinou a minha filhinha lá, Esther, a fazer pirraça, a chantagear, a fazer jogo emocional, né? Então está concebido na natureza, né, dessa forma de pensar, e a forma que Deus pensou. Então eu não sei se era no trecho que você estava lendo, Rafinha, eu queria fazer uma pergunta para ti, né, para você, assim, para ti no sentido assim, de uma reflexão para todos nós, né? Olha que coisa interessante. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele iria fazer o quê, né, em Abraão? Ele não só ia dar um filho da promessa, né, mas ele ia fazer uma geração tão próspera, tão grande, como as estrelas do céu, João, e as areias do mar, certo? Que assim, reis, né, e príncipes sairiam do lombo de Abraão. Aí eu te passo uma pergunta: se você estivesse no lugar de Deus, você cumpriria essa promessa quando o povo estava livre, todo mundo de boa, tranquilo ali, ou você cumpriria essa promessa quando o povo estivesse escravo? Não, a gente, sem pensar espiritualmente assim, a gente, assim, no nosso natural. É isso, no nosso, você é livre, pô, tá todo mundo aqui, tá tranquilo, né, assim? Acho que é um momento bom para eu cumprir essa promessa, né, assim, eu pensaria assim, é um momento bom, pô, tá todo mundo aqui e tal, vamos lá, vamos começar a multiplicar, e a gente muitas vezes não entende por quê Deus cumpriu essa promessa quando eles estavam escravos. Entraram 75 pessoas no Egito, você leu, e saíram mais de 2 milhões. Num período de 400 anos. Inclusive esse foi um dos fatores, a taxa de natalidade foi um dos fatores que historicamente assustou aquele faraó naquele momento, né? Elas eram muito férteis, e quando as mulheres hebreias chegavam para fazer o parto, as crianças já tinham nascido. Então, não era um nascimento só natural, João. Consegue ver que tinha uma promessa de Deus? Tinha uma bênção de Deus sobre Israel naquele momento, em que as pessoas, as mulheres, davam filhos e multiplicavam com saúde. E Deus estava cumprindo uma promessa a Abraão,
sendo fiel na sua palavra, zelando pela sua palavra, no meio de uma escravidão, de um gemido e de uma dor? Então assim, esse é dos primeiros conflitos que eu começo a pensar. Deus não pensa como eu penso. Porque se eu fosse Deus, eu não faria isso. Olha só, eu não faria isso naquela condição. Eu faria em outra condição, né? E um outro detalhe, se eu fosse fazer isso, agora perguntando, se você fosse fazer isso, João, você faria isso na terra da promessa, né? Para já ficar ali tudo fechadinho, ou lá no Egito? Pô, na terra da promessa, cara, já está aqui, meu irmão. Já está aqui, está prometido a Abraão, concorda? Vamos multiplicar, e a pessoa já está aqui. Então assim, a nossa mente pensa em cumprir essa promessa num lugar. Só que a mente de Deus pensa em cumprir essa promessa onde? Em outro lugar. Então, gente, isso é uma coisa muito séria na vida cristã. E que muitas vezes a gente encontra irmãos há 10, 15 anos caminhando, que ainda estão em frustração espiritual, desânimo espiritual, né? Às vezes quase em falência espiritual, porque a pessoa fica caminhando e tentando, e assim, quase colapsando na sua fé, porque ela não consegue conceber que Deus não pensa como ela. Deus não vai fazer aquilo naquele lugar. Deus não vai fazer aquilo naquela condição. Deus não vai fazer aquilo daquela maneira. Deus vai fazer o quê? Conforme o pensamento dele, o desígnio dele. Então a profeta já tinha ensinado isso ao povo, que os caminhos do Senhor são o quê? Mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são totalmente distintos, mas são pensamentos que no final são sempre pensamentos de bem, né? Então assim, eu acho que essa é uma reflexão importante, né? E, lógico que é uma reflexão que depende de muito agir do Senhor ao longo da nossa vida, segunda, terça, quarta, quinta, nosso momento diário, é da gente estar dependendo do Espírito Santo para nos lembrar a todo momento que Deus não pensa como a gente pensa. Que às vezes a gente fica triste, não é porque as coisas estão ruins, a gente se engana. E aí, como é que está? Não, eu estou triste. Não, a gente não está triste porque as coisas estão acontecendo. A gente fica triste porque a gente acha que as coisas deveriam ser diferentes, porque a gente pensa diferente de Deus. Aqui está a situação. Porque para Abraão, se você perguntar assim, Abraão, está todo mundo lá? Está certo, Deus me falou isso, quer levar o povo para lá, para as escadas. Está tudo certo, está tudo na direção. Entendeu? E quando para uma pessoa está tudo na direção, para outra pessoa está tudo errado. E quando para o povo está dando tudo errado, para Moisés ele está falando assim, não, está exatamente como Deus está orientando. Então assim, esse pedido de Paulo, no capítulo 12 de Romanos, né? Esse capítulo de Paulo, rogo, ou seja, eu rogo, eu peço, eu suplico, porque demanda de grande importância para a vida cristã. É uma coisa que ele fala assim, irmão, é muito importante. Tudo bem, você já entendeu o seu dom, você opera no seu dom, um com salmo, um com hino, um com palavra profética, um com cânticos espirituais, né? Um no ministério da palavra, um no encargo do socorro. Ok, mas assim, se você rogar e suplicar, se você não se inconformar, se você não se colocar inconformado com esse século, se você não buscar em Deus uma renovação de mente, você vai viver uma caminhada cristã de decepções, tristezas, colapsos, não por causa, repito, das circunstâncias, mas porque nós estamos insistindo que Deus pense da nossa forma. E aí Deus não pensa, tia. O que acontece? Existe uma decepção. Então, qualquer experiência que a gente pega de qualquer profeta, isso é muito claro, como Abacuque. Enquanto ele estava pensando de um jeito, ele estava ali no capítulo 1, 2, quase que, literalmente, vou usar a expressão de novo, colapsando. Quando ele começa a entender o que Deus está fazendo, quando ele começa a entender que não tem outro jeito, que Deus vai trazer a Babilônia, que ele já ficou 40 anos alertando, que ele já demonstrou de dia e de noite por meio dos profetas, que aquela vara vai ser necessária para corrigir Israel, mas que aquela vara não é para terminar com Israel. Aquela vara é para corrigir Israel e depois trazer um Israel da Babilônia para reedificar uma casa, para que a profecia da vinda do Filho de Deus, como muitas vezes foi narrada ali dentro do templo, então tinha que ter um tempo para ele entrar, senão como é que a profecia ia se cumprir, né? De fato, estivesse tudo alinhado conforme Deus havia predito. Quando ele fala assim, está acontecendo como Deus quer, o que ele faz? Ele descansa.
fala assim, ainda que a terra não deu, a vide não deu o seu fruto, ainda que não haja, né, pasto no curral, todavia eu me exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele começa a entender que, assim, Deus pensa de um jeito, e ele estava pensando de outro, né? E assim, é muito importante, porque muitas vezes nós temos perspectivas, nós temos sonhos, e tudo isso Deus nos permite ter, né? Só que muitas vezes a gente não entende o que? O caminho que Deus vai tomar para poder chegar lá, né? E algumas pessoas nesse intervalo às vezes até chegam ao ponto de estar tão cansada que às vezes elas desfalecem na fé, né? Ou se afastam, né? Então assim, eu acho que esse é um ponto muito rico, né? E se a gente pudesse pensar um pouquinho na própria vida de Abraão, Isaac e Jacó, o que é, cara, esse cara que é considerado o pai da fé, né? Um homem que foi assim, temente a Deus, ganhou o título de amigo de Deus, né? Aos nossos olhos, você não acha, João, que esse cara pelo menos não merecia ter a promessa cumprida? Pelo menos ter uma terra? Concorda? Se você vacilão do jeito que a gente é, né? Deus já fez, você não acha? Aí você fica pensando assim, cara, como é que pode? O cara foi enterrar a mulher dele, quando ele foi enterrar, né, Sara, ele teve que comprar a caverna de Macpela para poder enterrar Sara, mas a terra era dele, a herança era dele. E diz que a gente lê o texto aqui, que enquanto ele estava vivo, ele não ganhou o que, Rafinha? Nenhum metro de terra. Então assim, olha que questão que, se a gente trouxesse isso hoje, seria um colapso no cristianismo atual, né? Imagina. Então assim, aí tentando fazer uma reflexão aqui, e tentando pensar, por mais que nem todos são pais, mas são tios e conhecem crianças na congregação, né, João? Tem uma coisa, muitas vezes você cede para quem? Crianças de 4 anos, 5 anos, como o Teté, a filha do pastor Leandro, acho que tem aqui também nessa mesma faixa de idade. Vamos ser muito sinceros, muito franco. No dia a dia, no cansaço, você cede mais para quem? Para a criança mimada ou para a criança madura? Para a mimada. Então, a gente começa a fazer uma reflexão totalmente inversa ao falso cristianismo que está na nossa mente. Porque, na verdade, essa ideia de, Deus falou comigo, muitas vezes essa ideia de Deus falou comigo, ela está, na verdade, refletindo a dureza da minha cerviz e do meu coração. O fato dele já ter falado 300 vezes pessoalmente comigo e eu não ter ouvido. Então ele levanta alguém para falar comigo. Porque eu acho que ele gostaria de ter falado comigo direto, Rodrigão. Só que eu não estou conseguindo ouvir. Então assim, esse fato que muitos colocam como orgulho, na verdade, deveria ser colocado como o quê? Como tolice da minha parte. É como minha mulher falasse assim, Rafael, vai lá e fala com a Esther. Já falei 200 vezes e não aguento mais. Aí eu vou lá e falo assim, Esther, é isso. Aí ela, entendeu? Então assim, nessa mesma questão, muitas vezes, eu não estou falando assim que Deus não precisa ceder. Eu não estou falando que existe uma fraqueza. Eu estou colocando no amor de Deus em relação a como Ele se relaciona com cada filho dele. Então muitas vezes Deus vai acabar permitindo situações do que um filho que fala assim, pai, eu não preciso que o senhor faça isso. O senhor fica tranquilo. O senhor pode ir fazendo que onde o senhor estiver eu vou estar. Então eu vejo Abraão como uma pessoa assim, madura. Eu não preciso de terra para pisar. Foi isso que Moisés falou. Quando Deus falou que ele não podia entrar na terra, ele não bateu o pezinho, ele não pegou uma lista e falou assim, calma aí, estou te servindo há 80 anos desde que eu pisei lá, estou trazendo esse povo, fiquei longe da minha mulher Zípora, não vi Gerson e meu outro filho crescer, passei por uma série de conflitos, quase fui apedrejado para aquele povo quando voltei lá, agora eu não vou entrar nessa terra? Então assim, você não vê um pensamento também como eu pensaria, carnal. Você vê um pensamento diferente. Nunca te segui por causa de terra. Nunca estou andando com o Senhor por causa de leite, mel, de casa, disso, daquilo. Estou andando com o Senhor porque não tem... Aquilo que Pedro falou, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Minha alma só encontra descanso no Senhor. Já fui um homem poderoso em palavras e obras, como nós lemos aqui hoje. Já fui estudado em toda a ciência do Egito. Já alcancei os mais altos postos de hierarquia. E nada disso preencheu minha vida.
já foi isso, já foi aquilo, como ele pudesse estar narrando isso. E não encontrei satisfação nisso. Então, assim, seria um segundo caminho de reflexão, às vezes a gente pensar nisso, falar assim, caramba, o cara nunca pisou numa terra, né? E por outro lado, Isaac, que nasceu, né? Se Abraão reflete a fé, porque espera aquilo que não vê, Isaac reflete o quê? O recebimento daquilo que se crê. Porque concorda que Isaac recebeu tudo de mão beijada? A terra, lembra os textos que narram sobre a vida de Isaac? De que onde ele furava abria poço, de onde ele cavava abria água, que Deus ficava doido com ele, né? Não, agora você não vai para cá, leva o teu povo para lá. E furava abria, até que os próprios vizinhos, não, a gente já viu que Deus está contigo, não tem jeito, pode ficar aqui no nosso meio mesmo, né? Então, outro aspecto também que aos nossos olhos parece injusto. Aos nossos olhos parece injusto. Isaac não saiu da sua terra, Isaac não saiu da sua parentela, Isaac não peregrinou 180 com 25. Não peregrinou 105 anos, andando em terra estranha, vivendo em tenda e cabana. Não teve que intervir Ló, não teve que entrar numa guerra contra os 5 reis. Não teve que fazer nada disso. Por um aspecto ele recebeu. Por um outro aspecto, olhando a vida dos patriarcas, tá? A gente está seguindo aqui a narrativa de Estevão, né? Por outro lado, você vê Jacó, né? Um homem que recebe a disciplina de Deus durante, digamos, todo o seu período de relacionamento com Deus. Ele está sempre sendo tratado. Ele está sempre sendo aperfeiçoado, vamos colocar dessa forma, né? Então eu acredito que muito do que Deus, às vezes, claro, longe de mim tal pretensão, mas talvez uma das coisas quando Deus se revela dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o serei conhecido assim eternamente, então não é uma questão da antiga aliança, porque ele diz que vai ser conhecido assim eternamente, é exatamente as 3 facetas que Deus gostaria de se revelar a todo filho, né? O começo do não ver e esperar com fé, mas que quando você recebe sem nenhum merecimento, e de que toda a sua caminhada vai ser acompanhada de um tratamento, de um aperfeiçoamento da parte dele. Que o que ele fez com aqueles 3 homens, de certa forma com cada um de uma forma um pouco mais acentuada, é o que ele gostaria de fazer com toda a descendência que veio de Abraão, né? Essas coisas não conectam muito bem com os nossos pensamentos. A gente não pensa assim, a gente não age assim. Então a gente colide muito no nosso dia a dia. Grande parte das nossas angústias, dos nossos berros, né? Das nossas insatisfações, né? Que a gente queria que tivesse dado certo, ou que Deus não podia ter feito isso agora, não podia ter levado o top. Grande parte de tudo isso, que, lógico, nós somos humanos, não permeia a nossa humanidade. Nós somos frágeis, né? Completamente frágeis. Deus está não só em nós, mas em todo esse entorno, controlando de uma forma perfeita, mas seguindo um pensamento que não é o nosso, né? Então, assim, eu creio que seja um encorajamento, um convite do Espírito Santo para que a gente busque, né? Como Paulo falou, cara, pela fé a gente declara que tem a mente de Cristo, mas não é isso que a gente está falando aqui nessa noite. É um processo, é uma mudança diária, é uma forma que vai sendo transformada de pensar, não é só de agir. Eu fumava, não fumava. Não estou falando disso, não estou falando de uma mudança de um comportamento, eu estou falando de uma mudança de pensamento. Então vamos lá para isso, para a gente poder ir um pouquinho mais fundo nisso, no nosso espírito, né? Que não é uma religião. Então está se falando, não é de uma religião, é de uma mudança de pensamento interior, porque alguém que habita em você e em mim pensa diferente, né? Então quando o povo foi liberto, como a gente leu aqui, o Rafinha leu, quando o povo foi liberto do Egito, vamos olhar a declaração, porque você conhece uma pessoa quando você conhece a forma que ela pensa. É assim que você conhece um indivíduo. Eu posso olhar, tem um Rafinha, 1 metro e pouco e tal, mas
Se eu fosse cego, não conhecesse nenhuma característica física do Rafinha, eu vou conhecer o Rafinha quando ele começar a falar naturalmente e ele vai falar o que ele pensa. Quando eu souber como ele pensa, eu conheço ele. É assim que Paulo diz que a gente conhece o indivíduo, né? Então, quando eles foram libertos, qual era a declaração que eles falavam? Saiu todo mundo feliz porque foi liberto de uma condição de escravatura, ou seja, todo mundo estava ali socado mesmo em catar palha, em fazer tijolo, em colocar tijolo ali, em construir dia e noite. Existe toda uma alegria, obviamente, né? Imagina, você dorme escravo e acorda livre, pô. E não é só acordar livre, é falar assim, ó, agora vai lá e saqueia o Egito, né? Porque eles na verdade, depois a antiga aliança, a nova aliança deixa isso mais claro, que como fosse o salário pelos 400 anos de escravidão, né? Você vê que Deus é justo, né? Nem isso ele tinha passar em branco, nada. Então, como diz, pagando todo aquele trabalho. Então, eles despojam do Egito, eles saem cheios de riqueza, Rodrigão. Então, não é só ser escravo. Imagina o que é o cara que dorme pobre e acorda ganhando na lote, na cena. Não é uma mudança absurda? Vamos colocar dessa forma, né? O cara acorda pensando, pô, vou levantar 5h40 para pegar o 3h41, né? Que pô e tal, mas eu tenho que chegar a tal hora. Quando ele acorda e olha o bilhete, já não tem mais 3h41, já não tem mais nada, mudou tudo. Eu estou usando uma metáfora assim que, né? Daqui para a gente entender que o cara dormiu escravo e acordou livre e completamente com as riquezas do Egito. Então assim, não há nenhum problema. Isso aí é uma coisa que a nossa alma aceita, nosso coração recebe bem. A gente louva a Deus, glorifica a Deus, não tem problema em relação a isso não. Quando as pessoas começam a passar por algumas circunstâncias diárias, ou seja, quando você começa a ficar 1 ou 2 dias sem água, como é que o povo pensa? Fala assim, poxa, Moisés, por que você nos tirou do Egito? É essa a declaração. Porque lá a gente tinha o Nilo, a gente tinha água, a gente tinha como matar a nossa sede. Agora a gente está aqui, olha para o meu filho aqui de 3 anos de idade, olha para essa criança de colo, olha para aquela senhora. Cara, isso é forte, que a gente às vezes na religião fala mal desse maluco aí, só que a gente não estava lá naquele dia. Olha essa senhora, ela é minha mãe com 70, 80 anos, está 2 dias sem água, cara. Como é que pode isso, cara? Isso não faz sentido, a gente vai morrer. Lá no Egito a gente tinha o quê? Sepultura para ser enterrado. Por que você nos trouxe para cá? Lembra próximo de Meribá, de Refidim? O que eles falaram? Aqui a gente não tem nem aonde. Onde ser enterrado. Então, pega esse pensamento de alguém que foi liberto recentemente, mas ainda não foi convertido. Então, Paulo escreveu isso em Coríntios, isso é para o nosso entendimento. Então, pega alguém que foi liberto, mas ainda não foi convertido. É um cristão, mas ainda não teve seu pensamento transformado. Vamos ver, mesmo o cristão, debaixo do governo de Deus, comendo maná e bebendo água que sai da rocha, pensa assim. Agora, olha só como é que esse pensamento ele é falso. Quando você está no Egito, que aí isso é uma figura, né, porque Faraó é Satanás, quando você está no Egito, qual é o pensamento? Você tem tudo. Cara, mas no fundo nada é teu. Você tem tudo, só que no fundo, Rodrigão, nada é nosso. Quando você vem para o reino de Deus, você não tem nada, mas você tem tudo. Isso é uma mudança brutal e abismal de pensamento. Que aquele povo estava sendo transformado, Deus estava tratando eles, Deus estava ensinando que na verdade eles ainda continuam sendo o mesmo povo. Mas o que mudou? O rei. Às vezes a gente olha muito para o povo, esquece de olhar que a diferença entre eu e o ímpio não é que eu sou melhor do que o espírito, do que o macumbeiro, do que o ateu, não é isso. A diferença é o rei, não sou eu. Paulo falou o quê? Que nós somos um vaso de barro, o quê? Com tesouro dentro. Se você tem um vaso de barro com tesouro e um vaso de barro sem nada, eu te pergunto, a diferença está no vaso de barro? Está que um não tem nada dentro e um tem o quê? Ouro. Então a minha diferença para o ímpio não sou eu. É Deus que habita em mim. É Deus que habita em ti. Então a primeira mudança que teoricamente deveria ser ensinada ou discipulada mais claramente
é que a mudança está no governo. A conversão é uma mudança de governo. Você saiu de um governo para outro governo. Só que para você entrar nesse governo, nesse reino, só pela graça. Então, libertação, o nego não fez nada. Despojo, o nego não fez nada. Bênção, o nego não fez nada. Ninguém trabalhou para aquilo, ninguém pagou para aquilo. Aquilo foi feito o quê? De graça. Só que agora, né, Jesus disse lá em João que a vida eterna é que conheçamos a Ti como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é essa. Então aí eu te pergunto, varão, como é que a gente vai conhecer a Deus? Muitas vezes conhecendo a maneira como Ele nos governa. E aqui começa um conflito na nossa vida cristã. A gente não teve nenhum problema com a graça, só que agora a gente começa a ter um problema com o governo. Todo o problema do cristão está com o governo de Deus. É porque Deus fala assim, é por aqui o cara quer para a esquerda. É porque Deus fala assim, eu separei isso e o cara queria que separasse outra coisa. É porque eu queria ser usado dessa forma que separei para fazer isso. Então, a graça, nós a recebemos de graça por graça. Mas na questão do governo existe um conflito. Só que Deus usou essa graça para nos introduzir nesse governo. Então, quando começar a faltar água, usando uma situação metafórica, ou quando a gente chegar na água e ela for amarga, isso aí usando situações da nossa vida, casamento, pais, filhos, relações, trabalho, vizinho, vida como vida diária, não religião, nós vamos começar a falar. E é importante que quando a gente fale, a gente ouça o que a gente está falando, porque às vezes a gente fica surdo para a gente mesmo. A gente fala muita coisa e não ouve nada do que a gente está falando. Porque quando a gente consegue ouvir, a gente se arrepende. Quando eu consigo ouvir a besteira que eu falei para minha mulher, Rafa, eu me arrependo. Mas quando eu não consigo nem ouvir a besteira que eu estou falando para ela, não tem nem como me arrepender. Eu estou falando, mas estou surdo para aquilo mesmo que eu estou falando que está saindo da minha boca. Então a primeira coisa que está lá escrito lá em Hebreus, falando a respeito desse contexto aqui, que bate com o que Estevão está narrando, que está falando da saída do povo no deserto, é: quando o Espírito Santo falar nos vossos corações, não endureçais, como o povo fez o que? Em Meribá. Então, a gente fala assim, fala a Deus. Não deveria ser a nossa oração, fala a Deus. A nossa oração deveria ser, Senhor, quebranta o meu coração, porque o Senhor vai falar. A tua fidelidade nos diz que o Senhor vai falar todos os dias. A tua fidelidade, ela me mostra que todos os dias o Senhor vai falar. Agora, é importante que o meu coração esteja quebrantado no sentido de apto, que ele esteja sereno, que a alma não veio para ser destruída, ela veio para ser salva. Só para também elucidar isso. Então, o que veio do pó vai voltar para o pó, mas a alma, ela veio para ser salva. Não é isso que está escrito no Evangelho do Reino de Deus? Então assim, a pessoa fala assim, como eu tivesse que destruir. Ela não tem que destruir. A alma é importante quando ela está o quê? Sujeita ao Espírito de Deus. Quando ela não é senhor, quando ela é serva. Mas nós temos uma facilidade de servir os homens. A gente permite às vezes que os homens passem a gente de capacho. Eu estou falando historicamente e estou falando até no nosso dia a dia. Trabalho da gente. A nossa carne permite isso, mas quando é Deus que é o nosso Senhor, a gente resiste demais, cara. É uma questão espiritual. Essas questões, a gente tem que entender que elas são espirituais. Não é possível que você conversa com o teu colega e ele entende tudo. E você, quando vai falar com a sua noiva, com a sua namorada, parece que você fala A, ela entende B, pô. Tu tem uma amiga, você chega lá, fala tudo, ela entende tudo. Pô, isso aqui, pô, isso mesmo, tal. Aí tu vai falar com a tua mulher, tu vai falar com a tua noiva, tu fala uma coisa, ela entende B, pô. Aí vocês estão caindo na pancada. O cara não consegue parar de entender que é espiritual, pô. É espiritual, não é natural. Como foi espiritual no jardim, entre os dois. Então nessa hora, a luta é o quê? Não é contra carne e sangue. É contra potestades e espíritos malignos do ar. Então, contra eles e contra a nossa natureza caída. Por isso que Jesus falou que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É impossível. Se eu não acordar me negando todo dia, eu não vou chegar no final do dia falando que seguir a Jesus.
Não há como eu criar uma fantasia religiosa que eu estou fazendo a obra de Deus, que eu me reúno em tal lugar, que eu estou seguindo a Jesus. Eu só estou seguindo a Jesus quando eu nego a mim mesmo e tomo a cruz. Quem falou isso foi Ele. Foi Ele que falou isso pra gente. Então, se eu não nego, se eu não tomo minha cruz, acabou. A Ele eu não estou seguindo. Eu posso estar seguindo a qualquer um pastor, uma religião, qualquer situação, mas a Ele eu não estou seguindo. Porque Ele me garantiu que só é possível seguir a Ele nessa condição. E Ele mesmo optou por essa condição, porque diz que Ele se esvaziou da sua glória, Ele negou a sua vontade de passar o cálice para que o Pai pudesse fazer a vontade dele. Então, Ele seguiu o Pai nessa condição e disse que só é possível a gente seguir Ele nessa condição. É por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas o que? Esse caminho leva à vida eterna. Mas a porta larga e o caminho largo levam o quê? A perdição. Que figura, que metáfora Jesus usou para trazer esse ensinamento? Se você quiser fazer o que você quer, é mole. Se você for dono do seu nariz, se você for dono da sua vida, se você decidir qualquer coisa, se você é seu próprio Senhor, é mole viver assim. É mole, vai prosperar, hein? É mole, é largo. Agora, se você quiser se negar, e aí não é se negar na força do seu próprio braço, é com o auxílio do Espírito Santo, se você quiser negar a sua vontade, tomar a sua cruz para seguir o Senhor, é apertado. Mas é vida. Mas é paz. Mas é alegria serena. Mas é o que? Encontrar descanso para as vossas almas. Então, mais uma vez, a gente está falando o quê? Da diferença de como Deus pensa e eu penso. Deus pensa como? Você ganha perdendo. E eu não penso assim. Para mim, eu ganho ganhando. Parece um pleonasmo, mas é assim o dia a dia. Eu ajo assim. São momentos breves que essas coisas acontecem, que Deus fala e você fala assim, caramba, achei que estava perdendo e ganhei. Mas é isso que Deus deseja fazer cada vez mais na nossa vida. Aí por isso eu estou falando, porque é igual a vida que a gente está lendo aqui, que foi lido, de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é uma mágica, não é uma campanha, não é um momento de levantar um braço. Todas essas coisas têm a sua importância, o seu marco. A gente não está falando disso, não está colidindo com essas realidades. A gente só está falando que elas, sem o processo, não significam nada. Que não faz sentido, usando mais uma vez uma metáfora, você ter Dia das Mães, se o resto do ano você se lixa para ela. Então é isso que Deus estava falando na antiga aliança e na nova. Não faz sentido algum qualquer contexto religioso se no fundo não há uma negação, se no fundo não há de fato um buscar o Senhor. Então assim, isso precisa ficar muito evidente então, né? O povo com 40 anos, muitas pessoas tiveram dificuldade de entender isso. Isso não é uma coisa simples quando a gente sai daqui. No Egito, com o diabo, você tem tudo e nada é teu. Com Deus, você não tem nada, mas tem tudo. Aí você vê as pessoas falando, elas falam sem entender. Pô, quando eu vejo muita gente falando assim, quando eu era do mundo, eu tinha tudo, agora eu estou com Jesus, estou no maior aperto. Ela está falando uma coisa da qual ela não está com a vida aberta, ela não está conseguindo entender. Porque é uma aparência, tem que mudar a forma de pensar. Foi o que o próprio pai do filho mais velho falou. Porque nem ele, que era obediente, conseguia entender o modo do pai pensar. Ele falou, cara, o teu irmão se perdeu e voltou hoje, ele é pródigo. Você está aqui dentro, tudo que eu tenho é teu. Só que ele não conseguia entender isso. Ele era um cara obediente, ele nunca saiu da casa do pai. Ele disse, né? Eu fiz tudo que o Senhor sempre pediu. Então era um cara obediente, vamos botar assim, um cristão, um cara pega 90, um cara 10, mas que não conseguia entender a forma que o pai pensava. Então quando o pai se alegrou, ele falou o quê? Ele se entristeceu, ele falou assim, João, eu nem vou entrar lá, na festa desse meu irmão. Olha que loucura. Às vezes Deus está alegre com a situação e a gente está triste. E às vezes Deus está triste com uma situação e a gente está alegre. Isso acontece várias vezes, né? E pega a gente desprevenido, né? Eu lembro daquele menino que os caras assaltaram o carro e prenderam o menino e aceleraram, né? João
Não lembro, porque tem muitos anos, já deve ter uns bons 8 ou 10 anos, né? Foi aquela região de Madureira, Cascadura, eles assaltaram o carro e na hora fecharam, o menino não saiu, ficou preso e eles arrastaram, e foram embora com o carro. E eles arrastaram o menino uns 300 metros, ou até um pouco mais. Você imagina uma criança no asfalto, né? Como ficou depois que o carro parou. Olhando aquela reportagem, eu falei assim, caraca, maluco, tem que matar um maluco desse, né? Porque tu tá na televisão, tu não tá no culto, né? No culto eu não falaria isso, no estudo bíblico eu não falaria isso, mas de frente da televisão eu falo mole, eu penso mole, né? E esse meu colega que pensou isso, né? Na hora que ele pensou isso, o Espírito Santo falou triste. Né? O Espírito Santo falou, né? O Senhor se revelando ao coração dele, mas eu morri por eles também. O Senhor estava triste com aquela situação, claro, aquilo foi uma tragédia, né? Mas aquela tristeza do Espírito é porque aquela criança, provavelmente pela idade, né, muito jovem, ela está salva, ela está nos braços do Senhor. Aqueles caras estavam em profunda perdição de inferno naquela prática. Então o Senhor falou com ele, eu morri por isso. Olha só, então naquele momento, às vezes quando a gente vê uma situação e se alegra ou se entristece, a gente às vezes não percebe que a gente pensa diferente de Deus. E aí, até certo ponto é normal, porque a gente é humano. A gente vai, as coisas vão vir mesmo e a gente vai expressar. Não é? A gente não está aqui condenando nenhum tipo de sentimento, não é isso. O que a gente está aqui refletindo é que existe uma proposta de Deus para a nossa vida, da gente sentir coisas diferentes e da gente pensar diferente. E essa proposta que ele trouxe, João, traz descanso para a nossa alma. Que a gente não controla tudo. A gente não sabe nem a hora de vir, nem a hora de nascer. Ninguém aqui definiu o dia, a hora e o minuto que veio ao mundo. Teve gente que veio antes, teve gente que veio depois, teve gente que veio de cesárea, teve gente que veio normal. A gente não decidiu a hora que a gente entrou, não vai decidir a hora que a gente vai sair. Como é que a gente faz tanto plano? Não que haja problema no plano, não é isso. O plano é normal, você faz plano, tem sonho, não é isso. Mas como é que a gente acredita e monta tudo em cima disso? A gente sofre porque a gente mesmo põe tudo em cima de uma areia movediça. A gente acaba cada vez mais se acumulando. Tipo aquele problema dos acumuladores, né? A gente acumula sentimentos, a gente acumula coisas materiais, a gente vai acumulando, e Jesus viveu uma vida o quê? Tem um recado nisso. Isso é uma dificuldade tremenda para a minha vida. Ele viveu uma vida simples. Cara, o cara nasceu num estábulo, meu irmão. Cresceu na Galiléia, era uma região pobre, e morreu numa cruz. Medo de perder o quê? Não tenho nada. Eu sou livre. Ele viveu uma vida simples. E eu estou cheio de mochila, cheio de bugiganga ao longo da minha caminhada. E não consigo, às vezes, não consigo largar mochilas de sentimento. Não consigo largar mochilas de outras coisas. Eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. Eu dependo de Deus para me ajudar a deixar essa mochila, meu irmão. A mochila está lá e parece uma coisa ilógica, não é assim? Vai você sair com a sua namorada, com a sua mulher, ou fazer uma viagem, assim, ó, vamos para Teresópolis. Estava brincando aí que o pessoal subiu para Petrópolis, né? Vamos para Petrópolis. Aí o Rodrigão vai lá e bota 3 mudas de roupa, né? Desculpa, vou brincar com você, mas é pela intimidade que eu tenho com o Rodrigão, né? Aí vai ela, o Rodrigão, que é isso? 2 bolsas gigantes, né? 20 coisas, né? Assim? Não, o pessoal brincando, é natural, minha mulher é igual, né? Não tem diferença não. Mas ela vai levar o peso da mochila, né? Ela vai, porque tem 20, mas só tem 2 dias, 3 dias, então 20 dividido por 3 dá 6. Ela não vai usar 6 roupas no mesmo dia, senão ela não passearia, ela ficaria trocando de roupa. E mesmo que ela vá usar uma, ela teria que escolher 6-1. 6-1 com uma mulher, a minha mulher 40 minutos. Então assim, já perdeu a manhã também do lugar de passeio. Então eu estou usando essa metáfora, brincando com as meninas e até com a minha própria esposa, mas trazendo isso para a vida espiritual. Quanta perda de tempo, meu irmão, na minha vida. Quantos pensamentos vãos,
Quantas coisas que eu penso e repenso e é vão, nunca nem aconteceu. Quantas vezes eu me armo com uma série de situações que nunca se concretizaram. Quantas vezes a minha mente fica inquieta, perturbada, confusa, porque simplesmente eu escolhi ficar pensando naquilo em vez de descansar em Deus. Então essa mochila, o Senhor tem poder para tirar ela, mas eu tenho que querer. Fala assim, eu tiro, mas tu tem que querer. E às vezes parece uma coisa doida, mas às vezes a gente não quer. Já viu conversando com uma pessoa quando ela está muito machucada? Aí você fala assim para ela, não, Varão, mas vamos lá, vamos perdoar essa situação e deixar. Quase que a pessoa fala assim para ti, né? Mas eu não quero perdoar, eu não quero esquecer. Não é que ela não consegue perdoar, ela não quer esquecer aquilo. Ela quer se agarrar àquilo, ela quer ficar bolada com aquela pessoa mesmo. Então, às vezes Deus fala assim, e às vezes eu falo, não, porque eu não consigo. Quando a gente é mais cara de pau assim, às vezes eu sou assim, não, porque eu não consigo. Assim, Rafael, não adianta vir com essa história. Você já está com 42 anos, mas você não consegue. Você nunca andou comigo baseado no que você consegue. Eu te salvei, você não conseguia. Eu te libertei, você não conseguia. Eu abri a tua compreensão para a Escritura, você não sabia nem ler, nem gostava de ler, nem gibi. Você nunca me relacionei contigo pelo que tu conseguia. Me relacionei contigo baseado na tua escolha, o dia que você disse que me queria. Me relaciono contigo pelo que você diz que quer no seu coração, não pelo que você consegue. Então como é que agora você está me dizendo que não consegue? Abre o teu ouvido, porque você está falando e não está ouvindo. Você não quer. Então às vezes a gente vai trilhar um caminho de alguns meses. A gente vai sair, metaforicamente falando, de Elim para Refidim, para mergulhar como o povo aqui está andando no deserto, até descobrir depois de um tempo, falar assim, Senhor me perdoa, eu nunca quis. Mas agora eu quero. Ou, até hoje eu não quero, Senhor, mas me ajuda a querer, porque a tua palavra diz que o Senhor efetua tanto querer como realizar. Então produz esse sentimento em mim, que eu não quero. Não quero esquecer, não quero parar de pensar, produz em mim o querer e o realizar. Eu sei que o Senhor é Deus na nossa vida, na tua, na minha. O que Deus prometeu sobre a nossa vida, Ele vai se cumprir. Talvez não na condição de livre ou escravo, talvez não no lugar que a gente imaginou, mas Ele vai cumprir de um modo que o nome dEle vai ser glorificado. De um modo que no final a gente vai falar assim, só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. E você vai falar isso, eu vou falar isso com temor no coração, vendo que realmente tudo que Ele produziu na nossa vida foi porque a misericórdia dEle dura para sempre e o amor dEle não tem fim. Toda a religião nesse momento cai por terra. Toda a liturgia, todo esquema, todo pensamento, todo procedimento, todo processo, cai tudo por terra. Fica a gente e o Senhor, nu. A gente diante dEle e reconhecendo, por isso que diz mesmo, todo espelho vai se dobrar, não tem jeito. Ele é lindo. Irmãos, Deus é lindo. Ainda que a gente não o possa ver com os nossos olhos, mas Deus é lindo. Às vezes a gente olha, né? A menina olha para um rapaz, fala, esse rapaz é lindo. Ou esse rapaz olha para a menina e fala assim, ele é lindo. Muitas vezes na juventude, a gente fala isso pelo aspecto físico, né? Pelo charme, se o rapaz é forte, ou isso, aquilo, né? Pela primeira impressão que a gente vê naquele indivíduo, né? Mas você vê que a Escritura diz que Jesus não tinha formosura. Livro do profeta Isaías. Achávamos que ele era oprimido de Deus. Mas quem não olhava para ele ficava impressionado. Você acha que alguém, Rafa, diz para você assim, ó, larga essa rede e segue, tu vai seguir? Amanhã a gente matando, tu acha que é só o segue-me, o meu segue-me? Ou você acha que quando as pessoas olhavam Jesus Cristo de Nazaré no olho, quando um soldado corrupto, mau, ruim, saiu para prender ele, volta igual um garoto bobo e fala para um sumo sacerdote assim, você não prendeu? A gente nunca viu um cara que fala dessa forma. O que devia ser ouvir Jesus Cristo de Nazaré? O que deveria ser sentado, passar o dia sem comer, com teus filhos ouvindo as bem-aventuranças no monte? E depois comer do pão e do peixe da multiplicação que foi das mãos dele. O que devia ser viver isso? O que devia ser ouvir isso? E isso não é uma experiência pessoal para as pessoas do primeiro século.
Porque hoje ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador. Olha que coisa importante. Para arrematar o final dessa reflexão, a gente poder pensar na distância que existe entre o meu pensamento e o pensamento de Deus. Deus não veio para me dar casa, para me dar carro, para me dar bem, para me dar isso, para me dar aquilo, para me dar não sei quantas coisas. Deus não veio. Ele mandou o Consolador. Eu te pergunto, o Consolador faz o que, João? E se precisa consolar, porque tem o quê? Sabe o que Deus prometeu para a gente? Que a gente não vai ficar sozinho, meu irmão. Que você nunca na sua vida, Rafa, vai estar sozinho. Que ainda que você esteja deitado na cama, no travesseiro, sozinho num quarto físico, você nunca vai estar sozinho. Deus não pensa como a gente pensa. Ele sabe que o que a gente precisa é não estar sozinho, porque a gente é autodestrutivo. Livro do profeta Oséias: porque de ti, Israel, vem a tua ruína, mas de mim vem a tua salvação. O que a gente precisa é dele. Não precisa ter nada, porque temos ele, temos tudo. Temos um pai que tudo tem. Não precisamos discutir mesada. Se eu ganho mesada, eu vou ficar por conta da mesada, de R$50 e R$100. Se eu não ganho mesada, tudo que eu preciso meu pai vai me dar. Está ali, ó, é canal aberto, não é assim? A gente que tem filho, é canal aberto, não tem jeito, né, tia? Então, ele mandou o Consolador. Então, não há tristeza que não possa ser consolada. Não há angústia que não possa ser confortada. Não há decepção que não possa ser apaziguada pela presença do Espírito de Deus na nossa vida. E isso é ter paz. Isso é ter serenidade de espírito. Isso é você poder andar tranquilo, porque ainda que um exército se acampe contra ti, tu estarás em paz. Porque ainda que 1000 caiam à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, Israel. Então Deus não pensa como eu penso. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mas o que é importante, e que muitas vezes na prática eu não dou valor, Ele vai estar todos os dias zelando. Como Davi falou: eu durmo o sono do justo. Durmo e acordo, porque o Senhor é comigo. Fechamos os nossos olhos e levantamos, porque o Senhor nos guardou à noite. O Jonatas dormiu e não levantou. Lembra? O Senhor recolheu ele aquele dia. Foi o dia dele, 30 anos. Né? Hoje, saindo do trabalho, uma menina de 30 anos, teve um filho agora há 3 meses. Teve um ataque ontem no coração, morreu. Entendeu, João? Deus é tudo pra gente, cara. Deus é que sopra todo dia na nossa narina. Deus é vida. É alegria, é paz. É a certeza que ainda que a vide não deu seu fruto, ainda que não haja curral para o pasto, a gente pode se alegrar nele. É isso que Jó falou também. Esses caras entenderam isso. Eu posso me alegrar porque esse relacionamento se torna invencível. Ele se torna invencível. Paulo, em êxtase, escreve isso em Romanos. Em êxtase espiritual, ele fala: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Fome, nudez, criatura desse século, do vindouro, qualquer circunstância, nada e ninguém. Porque Deus não é uma religião, mas um relacionamento autêntico que um ser humano decide ter com Ele quando abre o seu coração. E é essa relação e a experiência desse amor de Pai sobre a nossa vida, irmão, que traz a verdadeira segurança. Não a sensação que todos estão buscando no Rio de Janeiro perigoso. A verdadeira. Não é assim? Então, assim, só para a explicação do nosso horário, não, né? Ela tem 10 minutinhos, né? Então, assim, o Salmo fecha com Estevão vendo a glória de Deus.
Mas ver a glória de Deus levou ele o quê? A morte. Não é assim? Outro engano da nossa parte. Ver a glória de Deus vai fazer com que a gente morra. Não fisicamente como Estevão, entenda bem. Mas na nossa alma, na nossa vontade. Jacó lutou contra Deus e prevaleceu. Mas quem saiu manco? Deus ou ele? Você já viu um testemunho da pessoa andando manca e Deus curar, né? Pô, eu era manco, agora eu estou andando. Você já viu um testemunho do cara que anda e sai mancando? Você entende que quando você já não é mais mimado, mas está se amadurecendo como filho, você vai lutar como Jacó, vai prevalecer, mas quem vai sair mancando sou eu e você. Quem sai com a marca do relacionamento é a gente. Ver a glória de Deus faz a gente morrer no sentido da nossa vontade. Então, são coisas que não coincidem muitas vezes com o cristianismo atual. Não é ser famoso, não é ser conhecido, não é escrever livro, não é nada disso. É quanto mais morto está. Por fama, né? Existiam muitos sumos sacerdotes muito conhecidos na época. Pessoas muito intelectuais, como Gamaliel, como José de Arimateia, como Caifás. Pessoas que eram profundamente conhecedoras da Torá. Mas quem se nega, quem morre, é que está seguindo os passos dele. Então, assim, existe aqui um desfecho. E por que a gente pode garantir que segue os passos dele? Porque ele nos prometeu. Mas vê que ele deixa pista e evidência. Olha só. Estevão está morrendo. Mas o que ele diz quando está morrendo? Perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem falou isso? Está seguindo os passos dele, Rodrigo? Está coladinho atrás dele? Está morrendo todo dia. Está seguindo os passos. Está falando o que ele fala. Não no gogó, na pedra batendo na cabeça. Na pedra batendo nas costas. No cara que está falando mal. No outro que criou uma situação ruim no meu trabalho. No outro que criou essa situação. No outro que furou meu pneu quando eu deixei ele na rua e riscou meu carro. No outro que não sei o quê. Então, que coisa doida. Mas é doida mesmo, porque Paulo falou que o Evangelho é loucura para o mundo. Olha só que coisa. Mas é o poder de Deus para todos aqueles que são salvos. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos ajudar a completar aí os espaços que ficaram, no sentido assim da gente perceber que Deus pensa diferente, sabe? E Ele despertar no nosso coração esse desejo da gente querer pensar como Ele pensa, não olhar para a vida como a gente olha, mas como Ele olha, que às vezes as coisas parecem estar dando errado e estão exatamente na direção. Pai, Jacó está dando tudo errado, né? Você tem um filho vendido, você perdeu um filho. Sabe como aquele cara viveu? Disse que ele rasgou as roupas e ficava jogando cinza sobre a cabeça dele. Ele perdeu o gosto pela vida. A gente está falando de tragédia mesmo, coisa dura. Foi isso que Jacó experimentou. A gente poderia olhar e falar assim: meu Deus, Deus não está com esse homem. Deus não está nessa situação. Eu falo isso até com temor, porque eu falo assim: meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que eu faria passando numa situação dessa. Era o filho mais amado, né? Mas aí eu te digo, Deus levou José, conduziu José, em todas as circunstâncias que a gente já conhece aqui, colocou José como governador, inspirou José a guardar o alimento, para que nos anos de fome tivesse alimento. E quando veio a fome, usou José para sustentar todo o mundo do Oriente Médio. Agora eu te pergunto, se fosse eu,
deixaria José coladinho de Jacó. E no dia que viesse a fome, estava todo mundo morto. Porque eu penso carnalmente. Eu quero o bem da carne. Eu quero o bem aos meus olhos. E o bem aos meus olhos, o Provérbios diz que é caminho de morte. Eu quero escolher que nada dê errado. Mas quando eu escolho que nada dê errado, na verdade eu estou escolhendo uma coisa ruim. Porque eu não sei como andar. Eu não sou eterno. Eu não conheço as circunstâncias, entendeu, Rodrigão? Então Deus criou uma circunstância, mas no final essa circunstância que Ele criou foi para quê? Para salvar o mundo todo. E salvar a própria família de quê? De Jacó. Agora você imagina Jacó entrando, para a gente fechar nesse lance do pensamento, você imagina Jacó entrando, saindo da terra prometida, olha só, de novo, né? Podia ter guardado o farelo lá, mas guardou no Egito, a gente não entende isso, mas imagina Jacó entrando. Eu fico tentando imaginar a cena, sem religiosidade, sem ler, sem pregação. Fico imaginando o cara entrando, olhando e vendo o filho dele em pé, vivo, com Manassés e Efraim do lado, os netos, e Deus falando com ele um dia antes, em sonho, falou: vai que teu filho vive. Eu fico imaginando, Rafinha, Jacó entrando e abraçando, diz que ele se lançou nos braços de José e os dois choraram. Eu fico imaginando o que Deus fez naquele dia na vida de Jacó e José. Toda a alegria, explosão de alegria que Deus gerou no coração daquele patriarca. E consigo nisso usar as palavras de Paulo, que a leve e momentânea tribulação do presente século não pode jamais ser comparado com a glória do porvir. E olha que não era nem do porvir, né? Imagina a alegria. E quando Deus gera essa alegria, Rafa, não é que a gente esquece, não é que alguém dá um del na nossa mente. Cara, é que a gente não consegue pensar em mais nada. Ele não conseguia pensar que o filho dele foi vendido, que o filho dele estava morto. Deus faz algo tão lindo na tua vida, na nossa vida. Tão lindo, João, tão lindo, que tudo aquilo que aconteceu, cara, todos aqueles sentimentos que tinham de frustração, de rejeição, de perda, de incompreensão, eles somem. O livro de Jó diz o quê? Que a tristeza na presença de Deus salta de alegria. É uma metáfora, claro, mas assim, para mostrar assim, como o nosso Deus é, como é o coração do nosso Deus. Então isso é uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra para dizer assim para os irmãos, para mim mesmo, que vale muito a pena, João, confiar em Deus, vale muito a pena esperar em Deus, vale muito a pena conhecer Ele, vale muito a pena ser confrontado todos os dias e ser mudado todos os dias, vale muito a pena. Amém? Senhor nos abençoe. Quero falar uma coisa. Ajuda também, gente, nesse sentido, já como tem um nome para você pode marcar o que vai ser. Eu estou lendo um livro que é o testemunho do antigo, diz ele que era o Paulinho Bang Bang. É um cara que era um criminoso, não sei o que, se converteu ao Senhor, ele é pastor. Aí tem essa reportagem, inclusive, que eu fui pesquisar para ver, porque tem muito livro que não caô, né? Que nem escreve para vender, eu gostei disso. Aí eu fui pesquisar na internet para ver se era verdade o que estava sendo falado ali. Houve uma reportagem antiga. E nesse livro conta que eles tinham uma quadrilha, que eles foram assaltar um banco. Aí eles botaram todo mundo, eram 6 pessoas, inclusive ele era um deles. Aí botaram todo mundo no chão, não sei o que, e ficou de pé uma mulher com uma criança de 8 meses no colo. Assim, mas a criança chorando, a mulher também ficou desesperada, né? Com uma criança de 8 meses, o bebê chorando, o bebê mandando deitar. Ela não sabia o que fazer. Aí um desses da quadrilha, que não era ele, chegou e mandou: manda cala a boca, não sei o que. E a criança não calava. Aí ele voltou a arma na cabeça da criança. Assim, se você não mandar ele calar a boca agora, não. Enfim, ela não calou a boca, ele deu um tiro na cabeça da criança, a criança morreu e a mãe junto, assim, no banco. Eu fui pesquisar essa história real, tem notícia e tal. Foi uma comoção nacional, foi São Caetano do Sul, São Paulo. Aí eu fui ler, aí funeral, todo mundo, aí pegaram nesse momento, ele foi preso junto com os outros, né? 2 morreram da quadrilha que a polícia pegou. Enfim, e foi ter o funeral dessa, que era uma professora de balé e sua filha. Aí todo mundo naquela comoção nacional, todo mundo filmando, não sei o quê. Aí chega o pai da criança, esposo da mulher, era casado. Aí todo mundo ele chegou quieto, foi do lado do caixão, ficou lá, caixão. Aí todo mundo esperando para fazer uma entrevista com ele e foi.
Aí a pergunta que fizeram para ele está em entrevista mesmo, se pesquisar, o nome dele é Vladimir Bostorares, e assim, o que você quer que aconteça com quem matou a sua esposa e sua filha? Aí eu cheguei, cara, eu falei, cara, tu vê que é possível, ele tinha 26 anos, não tem questão com idade, né? É mesmo assim, é alguém que escolheu morrer, ele escolheu deixar Cristo viver para ele. Ele fala assim, cara, no meu coração não tem espaço para abençoar ninguém, porque eu sou do Senhor, não tem espaço, só tem espaço para abençoar. Eu sei que o que eles fizeram não foi porque eles não têm Cristo no coração deles, então eu espero que Cristo os alcance e os perdoe. Cara, que loucura, brother. A mulher dele morreu tomando um tiro, atravessando a cabeça do filho dele. Ele foi pro peito da mulher e falou uma coisa dessa, sabe? Então assim, é possível, sabe? Ele falou que Deus estava fortalecendo ele. Enfim, aconteceu uma série de coisas que, inclusive, das pessoas da quadrilha foi alcançado. Hoje é pastor, cuida de vidas e conta isso não com forma de enaltecer, porque tem gente que conta testemunho para ficar tirando. Parece que enalteceu o que fez. Não, ele conta com pesar. Mas assim, de ver que, cara, Deus queria de fato encontrar as pessoas que estavam lá, que fez o que fez. Como Deus deu força para sustentar aquele cara lá, para ele falar uma coisa dessa. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que o tempo que a gente tem com ele, assim, independente da idade, cara, acho que se a gente dizer que morreu mesmo, cara, escolheu morrer, cara, ele capacita a gente a fazer um monte de coisa. Eu fiquei de bobeira, cara, eu tô lendo o livro e falei, caraca, ainda existem uns santos na terra, sabe, aqueles que estão fazendo igual os apóstolos, sabe, fizeram, pessoas que vão entrar no livro que a gente não está escrito, dos heróis da fé, que cara, o cara fala uma coisa dessa, eu não consigo nem formular, nem formatar. Uma pessoa tirar uma pessoa, minha mãe, vou surtar, meu irmão, eu vou querer destruir o maluco, e não é matar, não, vou querer torturar o cara. E, pô, a pessoa chegar e falar isso com uma filha de 8 meses, recém-casada, sabe, tinha nem um ano casado, com uma esposa, tudo feliz, meu Deus do céu.